Ora, boas a todos e sejam bem-vindos a mais um podcast do Próximo Nível. Este é o nosso segundo podcast e esta semana temos aqui alguns dos suspeitos do costume, ou convidados do costume, ou seja logo for, convidados, como quem diria. Toda a gente trabalha aqui. Suspeito eu. Toda a gente aqui faz parte do site, por isso. Ora bem, esta semana voltamos a ter o Luís Lemos, Olá pessoal. o Roberto Silva, também conhecido por Shadow Dust, e o Alexandre Barbosa, também conhecido por Tilarte. Oi? É Tilarte, não é? É, Tilarte. Tilarte. É. Pois porque havia aí uma questão que se prendia se era Tyler. É daquelas Começou questões por ser existenciais. Tilarte, sim, mas depois houve um certo Daniel que começou a chamar Tilarte e colou. Esse Daniel, mano, não se faz Não, ideia não, quem mentira, seja, também, mas eu sempre não deve chamei ser boa Tilarte. pessoa. Não deve ser boa pessoa, de certeza. O Ora que é que bem, vamos falar sobre hoje, Daniel? exatamente, vamos falar sobre alguns temas lançados pela comunidade, uma pergunta e um tema, e depois vamos falar também de uma coisa que nos afeta a todos, especialmente aos fãs de RPGs, mas que é possível que deixe de afetar. E se calhar vamos começar por aí. Vamos começar exatamente por uma notícia que apanhou alguns de surpresa, mas afinal não é tão surpreendente quanto isso se nós começarmos a olhar para aquelas que são as recorrências de lançamentos de videojogos. Vamos falar do Final Fantasy XV, que supostamente vai ter um lançamento simultâneo mundial, e ao qual o Shadow diz que não é mundial porque é um dia ou dois de diferença. Logo não é mundial, nem é à mesma hora. Logo é mau. Então nós vamos falar... Must be applied. Exato, ou seja, tinha de ser exatamente aos mesmos segundos e etc. E depois há aqueles problemas de latência e de lag e coisas demais e logo não conseguirias fazer um lançamento E o mundial à pessoal que mesma. ainda está a dormir e tal. Exato. Ora bem, Final Fantasy XV é capaz de ter um lançamento mundial. Isto É... é... às 3 da manhã, que é que nunca quis isso. Isto é quase como um inventar da roda, basicamente, porque antigamente, e isto para o pessoal que entrou para a indústria há pouco tempo e joga há pouco tempo, se vocês queriam um novo Final Fantasy tinham de esperar para aí um ano até ter um novo. Era hoje sair no Japão, depois saía para aí 6 meses depois nos Estados Unidos e depois passado quase um ano na Europa. E finalmente... Eu honestamente nem sei como é que era quando era as versões de SNES e coisas do género de Final Fantasy, mas sim, a tendência tem provado mesmo o contrário, que cada vez as coisas estão a ficar mais alinhadas e acho que Como os beneficia outros todos, eram não é? 2 anos de diferença só. E olha que ainda há pior. Se estás a falar da NES, temos casos de jogos que demoraram quase 13, 14 anos a sair. Depois que acabaram por não sair no formato original, saíram depois mais tarde. Até é o caso do Final Fantasy III, que só saiu, por exemplo, na Europa, na versão para a Nintendo DS. Foi Sim. uma batelada de tempo à espera daquilo. E porquê é que isto é credível e é possível? Porque eu estive a ver, e a data de lançamento do Final Fantasy Type Zero é também assim mundial, com 1 ou 2 dias de diferença pronto, ao estilo do Shadow. 1 ou 2 dias de diferença, e isso, se vai acontecer para o Final Fantasy Type Zero, é bem provável que aconteça para o Final Fantasy XV. Agora, é preciso saber se há algum adiamento ou se o jogo alguma vez vai sair mesmo. Não é? Do Type Final... Zero? Não, Final Fantasy XV sempre irá sair. Não, acho que já chegou a uma altura em que a Square Enix sabe que não pode andar a brincar muito mais com a série. There's no Porque turning toda a back. gente já conhece a mais recente fama que ela tem tido e que, como muita gente sabe, não é propriamente favorável. Acho que a Square Enix tem aqui uma boa oportunidade de oferecer aos fãs um produto que se calhar consegue agradar toda a gente, abranger todo o tipo de fãs, até os mais céticos. E tanto com o 15 como o Type Zero, acho que tem aqui duas chances espetaculares que é para recuperar os fãs. Eu digo isto porquê? Porque eu sou um desses. Eu sou dos mais céticos e quando olhei para o Type Zero fez-me lembrar muito do Crisis Core e deixou-me a pensar, será que é desta que eu dou uma chance à companhia? Deixou-te interessado, Pronto, pelo menos. Isto deixou-me bastante interessado, honestamente. Mas isto sou eu. Mas isto não é só tu. Tu terás de explicar mais gente. Eu, por exemplo, também fiquei interessado por jogar o jogo e estou à espera que o jogo saia na Europa de uma vez para poder jogar, porque supostamente devia ter sido para a PSP e nem vê-lo. Mas enfim, são coisas que acontecem, mas parece que a Square Enix está a começar a voltar a encarrilar o comboio, como deve ser, e pode ser que isso venha mais tarde ou mais cedo a dar frutos para a Europa, finalmente. E se esse caminho for o caminho a seguir, então que seja para todos, porque tendo em conta as localizações que estão todas a haver de jogos totalmente estranhos japoneses que o Japão tinha medo de lançar por cá, porque não iam vender, afinal lançam e isto vende. Pois, não vendia porque vocês não lançavam. Bravely Default. E não só, a série Tales e por aí fora é um claro exemplo de jogos que tinham medo de lançar cá porque não vendiam, mas não vendiam porque não lançavam. É simples e é barato e faz milhões.
Ora bem, vamos então passar para o primeiro tema. O tema é selecionado, ou seja, este foi mandado pelo YouTube, pelo Francisco Saraiva, e ele pergunta porque é que os preços dos jogos físicos não se tentam aproximar do digital? Se continuar a existir uma diferença tão grande, o preço físico, mais cedo ou mais tarde, acaba por desaparecer. Ou seja, eu há bocadinho tinha percebido mal a pergunta, mas o que a pergunta diz é, tendo em conta alguns jogos digitais já estão a preços tão baixos, o físico, se não se puser ao nível do digital, vai acabar por desaparecer. O que é que vocês acham? Concordam? Discordo. Posso só fazer aqui uma ressalva que foi há uns aninhos atrás. Um, um, a EA, o CEO da EA, Uhum. não lembro como é que ele se chama, quem é que era na altura, Não disse era- que a Steam estava a fazer mal à indústria e que a Steam e depois tinha de fazer os preços mais baixos porque era digital e não sei o quê. Uhum. E depois aí ela lançar a Origin que faz ainda pior. E eu gosto Sim. só de meter esta facadinha de vez em quando na EA, só para nos relembrar o que é que eles disseram, estás a ver? E tal, disto tem de ser mais baixo, que é para não poder competir com os filhos e depois fazem igual. Tilarte, ias a dizer? E a dizer que dependia da plataforma de compra, ou seja, se a gente for para uma Steam é uma coisa, mas se fores para uma PlayStation Store ou uma eShop, a coisa já muda de figura. Está sempre ao mesmo nível É, não é? de coisa. Portanto, Isso é uma coisa não vale a curiosa. pena. Nós falámos disso até recentemente quando fomos. Olha, fui eu e o Shadow, nós numa viagem de carro onde nós temos de inventar coisas para passar o tempo, e para dizer para passar o tempo, nós estávamos a falar exatamente isso, que pá, os preços de distribuição para uma loja são muito mais elevados. Os preços de produção das caixas e das capas são muito mais elevados do que um digital, e vender o jogo digitalmente às vezes tem preços estupidamente elevados, como coisas, por exemplo, ao mesmo preço das lojas, ou até houve casos em que chegaram a ser mais caros do que o físico. E isso não faz sentido, porque basicamente quando tu fazes o download, ou seja, gastas, imagina, 15 euros num jogo digital, e na realidade aquilo está a gastar para aqui 1 euro, 2 euros no máximo dos máximos à companhia, em termos de alojamento ou algo assim do género, quer dizer, é um lucro astronómico e os preços continuam a ser muito parecidos. Olha, eu digo-te mesmo, eu honestamente nunca sequer pus a hipótese dos preços digitais de serem mais baixos que os de caixas, basicamente, porque existem companhias que pensam mesmo assim, que o lucro pode ser muito maior e nem sequer se põe essa hipótese. Mas Não, não- não achas que é um bocado ridículo? Não, é óbvio que é ridículo, mas é como eu digo, eu nunca achei é assim, isto se calhar com o tempo a tendência pode vir a ser diferente, mas Achas Pá, que não? é assim, eu posso dizer aqui um exemplo que eu vi recentemente, que é o caso da Nintendo. Eles eram muito conservadores, o digital nem pensar, entretanto chegou a Wii U e mudou isso tudo, também com a 3DS. E há uma coisa que eu acho engraçado nos Nintendo Direct deles, quando eles começaram a inserir o digital. Eles começaram a vendê-lo como: podes levar isto sempre com a tua consola para todo um lado, podes fazer isto em todo um lado, podes ter-o sempre contigo. É a maneira deles venderem isto, ou seja, em vez de dizerem não, podes levar isto para todo um lado, mas como não tens caixa, pagas por exemplo menos 5 euros, não, podes levar para todo um lado, mas pagas o mesmo. No caso da 3DS, estamos a falar de cartõezinhos, não estamos É. a falar propriamente de caixas nem de CDs. Sim, Ah. ou teres de ligar a consola a uma tomada da parede. Sim, eu acho que a estratégia de marketing deles passa mais por aí, ou seja, não passa tanto pelo descer o preço, mas por tentar provar ao consumidor final que ele está a comprar algo que tem mais valias do que... sim que tem uma mais-valia. Olha, eu acho que não. Eu acho que, ok, digital é bom se for mais barato, e eu vejo o caso do PC, ou seja, eu demorei muito tempo a ter Steam, mas finalmente quando tive Steam gastei algum dinheiro no Steam em jogos e por aí afora, e pude começar até a analisar alguns jogos no Steam, e eu digo, PC dificilmente voltarei a comprar algo físico porque consigo arranjar bastante mais barato. Mas, por exemplo, nas consolas, em que o preço está praticamente o mesmo e é complicado arranjar os jogos mais baratos, eu, como grande fã do formato físico, vou continuar a comprar em formato físico, porque se é o mesmo preço, e se eu posso pôr o jogo na prateleira, e se não há aquela coisa de eu só tenho um cartão de, vamos imaginar, 16 GB, tentar a sacar o jogo outra vez e desinstalar o jogo e depois sacar outra vez para meter outro jogo, eu não estou para isso. Eu prefiro ter o jogo físico, que até falamos daquela coisa, me que haver uma guerra nuclear e os servidores forem todos com o galheiro, mas como é que é? Ao menos eu ainda tenho o jogo físico, posso não poder ligar a consola porque as tomadas queimaram todas e não há eletricidade e tudo mais, mas ao menos ainda tenho o Aquela meu jogo última físico. réstia de bateria.
Exato, mas tem o jogo Não, físico. vais para o telhado com uma antena de ferro. Não, tens Tentar apanhar aqueles energia. carregadores de solares. Mas isso ainda é possível no futuro. E eu digo-vos uma coisa, e tendo em conta, também falando aqui do que disse o Francisco, eu acho que o formato físico nunca vai deixar de existir. O que vai haver, o formato físico, vão ser as edições de colecionador para determinados jogos blockbuster, porque também é muito apelativo, especialmente no Natal, as avós e etc. chegarem à loja e eu vou levar este jogo para o neto. Se bem Sim, que e a há uns figurezinha tempos no vão ser estante. avós digitais, vão saber como é que se faz isso digitalmente. Mas é Ou aquela então coisa, vou traz a comprar o que figura e hoje por em aí dia fora. se chama que é um gift card, é um cartão que vem com um código para um jogo. Sim, mas tu gostas de abrir um gift card pelo Natal? Ou pelos anos? É a mesma pergunta se não gosta de meias. Exato, tu preferes receber o jogo. Eu E eu quero o acho que jogo de isso, qualquer das maneiras, que eu consiga jogar. eu não, eu por acaso prefiro, se é entre Eu não formato tenho físico, essa se houver versão opção, digital como tu tens. se houver opção eu prefiro formato físico. Além de ser colecionável. Ah pá, se me dás a opção pelo mesmo preço, o físico ou o digital, eu vou pelo físico, mas Pois, é um bocado por aí. chegas-me ali, olha, o digital custa metade do preço do físico, ou o Isso, cabo claro, digital é mas mais isso barato, olha, é o que eu fosca. estava a dizer do PC. Quer dizer, eu nunca mais vou comprar uma versão física 49€, por exemplo, ou 40€ de um jogo. Isso não Depois quer dizer posso nada, há arranjar versões no físicas, Steam por 5 ou 10. mas não arranjas Rayman Legends a 1€, como eu arranjei físico. Ah, pois. Isso depende, isso já são as promoções. Ora bem, e a última pergunta. Exato, tínhamos tema e agora a pergunta é do Razer. Ok, nós temos de dar ao Razer a hipótese de pôr uma pergunta, porque ele foi das pessoas que mais sofreu Sim, na Shotbox. Razor, é Razor, é Razor. Não, peraí, é melhor ser no próximo episódio porque isto é soon. Não Sun. pode ser já. Não, vamos fazer já. Ora bem, ele pergunta, e Todas se as calhar, semanas adiamos a pergunta dele. acho que toda a gente pode responder a isto, mas o Tilard seria a pessoa ideal para começar, que ele pergunta, qual é a nossa opinião sobre o futuro do Sonic? E ainda hoje eu fui comprar um Sonic para ti, não é? Um daqueles que estava por o Sonic Boom que estava no LX. E pronto, e o Tilart, que é um grande fã de Sonic, eu também sou, e todos aqui somos fãs de Sonic, ou gostamos pelo menos de Sonic. Tilart, o que é que tu achas do futuro do Sonic? Isto vai por água abaixo? Vocês lembram-se Is de... go- Vocês is chegaram going a to go jogar o fast? Sonic Generations? Sim, Vocês chegaram ao fim do jogo? sim. Se não chegaram, spoilers. Existe uma parte onde o Sonic Catwong fala com o Sonic clássico e diz-lhe: o teu futuro vai ser awesome. É... Olha, parecia Sonic Go Fast. Sonic. é assim. Era Go Fast. Eu acho que enquanto os jogos continuarem nas mãos da Sonic Team e forem produzidos pela Sonic Team, a coisa ainda vai andando. Agora, se passarem a produção dos jogos para companhias que não estão habituadas a produzir jogos de Sonic, Acho que e nem é esse o depois, ainda problema. por cima, Subscrevo o que tu dizes, a excelente Tilart. ideia, mas é aquela ideia brilhante que é: vamos criar aqui um universo paralelo à linha principal de jogos de Sonic, chamado Sonic Boom, para não confundir com aquele Sonic para a Game Gear, mas pronto, isso é outra história. O que é que acontece? Acontece que entregam a produção do jogo a companhias secundárias, porque eles já continuam a trabalhar num jogo que deve ser este ano para a PS4 e Xbox One, e pronto, e depois acontece o quê? Sonic Boom. Não é Sonic Boom, é Sonic Boom com 2 Os, que é para ser ainda melhor. Sonic Boom. De qualquer forma, uma coisa aqui que eu acho importante é eles tiveram de fazer o trabalho um bocado à pressa. E esse é que continua a ser o problema do Sonic. Eu acho engraçado, pelo menos a história que corre, é que na versão Wii U, que foi a melhor, não é? A melhor, teve. Supostamente aquilo tinha estado em produção durante uns 3 meses e eles tiveram que apresentar algo à própria Sonic Team. E supostamente a Sonic Team não gostou, mandou aquilo para trás e tiveram 9 meses para fazer o resto. Se é verdade ou não, não sei. Mas que justificava algumas coisas do que aconteceu, justifica. Ok, faz sentido. Eu acho que sim, eu acho que o Sonic pode vir a ter um futuro bom, mas desde que dê mais trabalho às equipas para o fazer. Em vez de fazer 1 ou 2 anos, não. Lança quando está pronto. A SEGA não está assim tão mal de dinheiro, justamente porque a figura da Miko vende, que é uma coisa maluca. Seja lá o que for de Vocaloid, vende rios de dinheiro. E a SEGA pode se dar ao luxo de esperar mais algum tempo a lançar um Sonic como deve ser. Porque qualquer jogo de Sonic que eles lançam vende bateladas de jogos. E de qualquer forma, eles com a passagem do tempo, o Sonic não deve ter dado prejuízo, mesmo em jogos maus. Por isso eu devido muito eles que deem espaço ao Sonic para respirar. O Sonic Boom está a correr muito bem em termos de série, segundo consta. Agora em Sim. jogos, querem fazer mais um jogo, deem tempo ao tempo e permitam que a equipa tenha o tempo necessário para fazer. Acho que é isso que deve acontecer. Isso aplica-se a todos os jogos, não é só a Sonic. Certo? Certo.
Ok. E nós estamos a chegar ao final do nosso podcast. Em breve haverá outro podcast. Nós estamos até a pensar, se calhar, na hipótese de haver mais que um podcast por semana, mas isso também depende das ocasiões e das situações. Mas o que nós queremos falar hoje, e em especial, é em relação ao próximo nível ao domingo, que é uma das nossas long-running uma das nossas rubricas long-running aqui do site. E houve, por exemplo, quem perguntou, neste caso o Cronos perguntou, quando acabou de ressuscitar da sua estado de hibernação, perguntou como é que se podia fazer para poder participar aqui no podcast e depois... Ele não ressuscitou, ele apenas se levantou do seu trono neons como um Baquim Barreiros. Pode ser, pode ser. Ele perguntou como é que se fazia para uma pessoa escrever um PND. E não é só para o Cronos, é para toda a gente. Ou seja, a ideia do PND é vocês sugerirem jogos, ou filmes, ou músicas, ou animes, à malta da comunidade, para a malta da comunidade ver. Ou seja, é um bocadinho de texto, que não custa nada a fazer, até é bastante rápido. E vocês podem partilhar com a comunidade os vossos temas e ideias e tudo mais num texto semanal. Ou seja, vocês só precisam de escrever uma vez, pelo menos por temporada, e partilhar as vossas experiências com o resto da malta. Por isso, vocês se quiserem fazer, só têm de, nos PNDs, dizer na zona de comentários que querem escrever um. Pronto. E depois é só basearem-se mais ou menos no formato de texto. E não se preocupem se eu escrevo mal ou dou erros, porque depois vocês mandam isso para mim e eu dou uma vista de olhos e não permito que vocês vão para o ar, vamos assim dizer, ou fiquem com o vosso artigo online cheio de erros e coisas do género. Pronto, e é isso. Por isso o Cronos terá de fazer o PND dele em breve, que ele já sabe como é que é, e vocês também inscrevam-se também nos próximos PNDs. E caso que vocês queiram participar no podcast, que também será uma coisa que será aberta no futuro, entretanto vocês podem subscrever ou fazer as vossas notícias e criar tópicos na zona de comentários em baixo, tanto do artigo como do YouTube. E depois nós falamos aqui e respondemos e temos mais temas de conversa para favorecer a discussão. E pronto, e vamos ficar por aqui, certo? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Nope. Nope. Acho que disseste tudo. Ok. Então pronto, este foi mais um podcast do Próximo Nível. Vemo-nos no próximo podcast. Por isso, pessoal, fiquem bem e até ao próximo nível. Tchau! Tchau, pessoal. Adeus. Badum.